abre aspas, voltados para os outros, fecha aspas, estariam mais propensos a entrar no ônibus. A hipótese estava errada. Os egoístas e os altruístas, de acordo com os dados, foram para o sul em quantidades iguais. As diferenças de motivação não explicavam nenhuma distinção significativa entre participantes e desistentes, escreveu McAdam. Em seguida, McAdam comparou os custos da oportunidade para os participantes. Quem sabe aqueles que ficaram em casa tinham maridos ou namoradas que os detivessem de ir ao Mississippi? Talvez tivessem arranjado empregos e não podiam tirar uma folga de 2 meses sem salário? Outra vez, ele estava errado. Abre aspas. Ser casado ou possuir um emprego em período integral, na verdade, aumentava as chances de o candidato ir ao sul. Fecha aspas, concluiu McAdam. Ele tinha uma última hipótese. Pedia-se que cada candidato listasse as organizações estudantis e políticas de que era membro e pelo menos 10 pessoas que ele queria manter informadas de suas atividades naquele verão. Por isso, McAdam pegou essas listas e as usou para mapear a rede social de cada candidato. Comparando as participações em clubes, ele conseguiu determinar quais candidatos tinham amigos que também se candidataram ao Freedom Summer. Ao terminar de fazer isso, ele finalmente tinha uma resposta de por que alguns estudantes foram ao Mississippi e outros ficaram em casa, por causa de hábitos sociais, ou, mais especificamente, devido ao poder de laços fortes e fracos agindo em conjunto. Os estudantes que participaram do Freedom Summer estavam envolvidos nos tipos de comunidade em que tanto seus amigos próximos quanto seus conhecidos casuais esperavam que eles entrassem no ônibus. Aqueles que desistiram também estavam envolvidos em comunidades, porém de um tipo diferente. O tipo no qual as pressões e os hábitos sociais não os impeliam a ir ao Mississippi. Abre aspas. Imagine que você é um dos estudantes que se candidataram. Fecha aspas. McAdam me disse. Abre aspas. No dia em que se inscreveu no Freedom Summer, você preencheu o formulário junto com 5 de seus amigos mais próximos e vocês todos estavam se sentindo muito motivados. Agora, passaram-se 6 meses e o dia da partida está chegando. Todas as revistas estão prevendo violência no Mississippi. Você ligou para os seus pais e eles disseram para você ficar em casa. Seria estranho nesse ponto se você não estivesse tendo receios. Então, você está andando pelo campus e vê algumas pessoas do seu grupo de igreja e elas dizem, abre aspas, estamos coordenando as caronas. A que horas você quer que a gente te busque? Fecha aspas. Estas pessoas não são seus amigos mais próximos, mas você as vê em reuniões de clubes e namoradia estudantil e elas são importantes dentro da sua comunidade social. Todas sabem que você foi aceito para o Freedom Summer e que você disse que quer ir. Boa sorte se você quiser dar para trás a essa altura. Você teria uma enorme perda na sua posição social. Mesmo se estiver receoso, há consequências reais se você desistir. Você perderá o respeito de pessoas cujas opiniões importam para você. Fecha aspas. Quando McAdam examinou os candidatos com orientações religiosas, estudantes que mencionavam abre aspas, dever cristão de ajudar os necessitados, fecha aspas, como motivação para se candidatar, por exemplo, ele encontrou níveis mistos de participação. No entanto, entre os candidatos que mencionaram uma orientação religiosa e, também, pertenciam a uma organização religiosa, McAdam descobriu que todos eles, sem exceção, fizeram a viagem ao Mississippi. Uma vez que suas comunidades sabiam que eles tinham sido aceitos para o Freedom Summer, era impossível desistir. Por outro lado, pensemos nas redes sociais de candidatos que foram aceitos no programa, porém deixaram de ir ao Mississippi. Eles também estavam envolvidos em organizações no campus. Também pertenciam a clubes e se importavam com sua reputação dentro dessas comunidades. Porém, as organizações às quais eles pertenciam,
O jornal e o grêmio estudantil, grupos acadêmicos e fraternidades tinham expectativas diferentes. Dentro destas comunidades, alguém podia desistir do Freedom Summer e sofrer pouco ou nenhum declínio na hierarquia social prevalecente. Quando confrontados com a perspectiva de ser presos, abre parênteses, ou algo pior, fecha parênteses, no Mississippi, a maioria dos estudantes provavelmente teve receios. No entanto, alguns estavam envolvidos em comunidades nas quais os hábitos sociais, as expectativas de seus amigos e a pressão social de seus conhecidos instigavam a participação e, por isso, a despeito de suas hesitações, eles compraram uma passagem de ônibus. Outros, que também se importavam com os direitos civis, pertenciam a comunidades nas quais os hábitos sociais apontavam numa direção levemente diferente, por isso pensaram consigo mesmos: quem sabe é melhor eu ficar em casa? Na manhã seguinte, após ter pago a fiança para que Rosa Parks saísse da prisão, E.D. Nixon deu um telefonema para o novo pastor da Dexter Avenue Baptist Church, Martin Luther King Jr. Eram 5 e pouco da manhã, mas Nixon não disse olá nem perguntou se tinha acordado a filha de 2 anos de King quando o pastor atendeu. Ele simplesmente desembestou num relato da prisão de Parks, de como ela tinha sido arrastada até a cadeia por se recusar a ceder o assento e os planos deles para lutar judicialmente pelo caso dela e boicotar os ônibus da cidade na segunda-feira. Na época, King tinha 26 anos de idade, morava em Montgomery havia apenas 1 ano e ainda estava tentando entender qual era seu papel dentro da comunidade. Nixon estava pedindo o endosso de King, além da permissão de usar sua igreja para fazer uma reunião sobre o boicote naquela noite. King estava receoso de se envolver demais. Abre aspas, irmão Nixon, fecha aspas, ele disse, abre aspas, me deixe pensar a respeito e me ligue de volta, fecha aspas. Mas Nixon não parou por aí. Ele contatou um dos amigos mais próximos de King, um dos mais fortes dentre os laços fortes de King, chamado Ralph D. Albernett, e pediu que ele o ajudasse a convencer o jovem pastor a participar. Poucas horas depois, Nixon ligou para King de novo. Abre aspas, vou colaborar. Fecha aspas, King lhe disse. Abre aspas, fico feliz de ouvir você dizer isso. Fecha aspas, respondeu Nixon, abre aspas, porque já falei com outras 18 pessoas e disse para elas se reunirem na sua igreja hoje à noite. Seria meio ruim fazer uma reunião ali sem você, fecha aspas. King logo foi recrutado para atuar como presidente da organização que surgira para coordenar o boicote. No domingo, 3 dias após a prisão de Parks, os pastores negros da cidade, depois de falar com King e com outros membros da nova organização, explicaram para suas congregações que todas as igrejas de negros da cidade tinham concordado em fazer um protesto de um dia. A mensagem era clara: ficar olhando de fora seria constrangedor para qualquer congregado. Naquele mesmo dia, o jornal da cidade, o Advertiser, trazia um artigo sobre, abre aspas, uma reunião, abre aspas, ultra confidencial, fecha aspas, de negros de Montgomery que planejam um boicote aos ônibus da cidade na segunda-feira, fecha aspas. O repórter conseguira cópias de panfletos que mulheres brancas tinham recebido de suas empregadas domésticas. As partes negras da cidade estavam, abre aspas, cobertas de milhares de cópias, fecha aspas, dos panfletos, explicava o artigo, e previa-se que todos os cidadãos negros iam participar. Quando o artigo foi escrito, só os amigos de Parks, os pastores e os organizadores do boicote tinham se comprometido publicamente com o protesto, mas depois que os moradores negros da cidade leram o jornal, eles assumiram, assim como os leitores brancos, que todos os outros já estavam participando. Muitos dos que estavam nos bancos de igreja ou lendo os jornais conheciam Rosa Parks pessoalmente e estavam dispostos a participar do boicote porque eram amigos dela. Outros não conheciam Parks
Porém, perceberam que a comunidade estava se unindo em prol da causa dela e que se fossem vistos andando de ônibus na segunda-feira, isso pegaria mal. Abre aspas. Se você trabalha, fecha aspas, dizia um panfleto distribuído nas igrejas, abre aspas, pegue um táxi ou peça uma carona ou vá a pé, fecha aspas. Então todo mundo ouviu dizer que os líderes do boicote tinham convencido ou intimidado à força todos os motoristas de táxi negros a concordarem em levar passageiros negros na segunda-feira por 10 centavos a viagem, o preço de uma passagem. Abre aspas, você se concentre em construir pessoas, fecha aspas, o Senhor lhe disse, abre aspas, e eu vou construir a igreja, fecha aspas. No entanto, diferente de algumas de suas revelações anteriores, aquela não tornou o caminho claro de repente. Warren continuaria a lutar com a depressão durante meses e depois durante períodos ao longo de toda a sua vida. Naquele dia, porém, ele tomou 2 decisões. Voltaria a Saddleback e descobriria um jeito de fazer com que administrar a igreja não desse tanto trabalho. Quando Warren voltou a Saddleback, decidiu expandir um pequeno experimento iniciado uns poucos meses antes que ele esperava facilitar a administração da igreja. Ele nunca tinha certeza de que teria salas de aula suficientes para acomodar todo mundo que aparecia para os estudos bíblicos. Por isso, pedira que alguns membros da igreja sediassem aulas dentro de suas casas. Ele receou que as pessoas talvez reclamassem de ter que ir à casa de alguém e não a uma sala de aula de igreja decente. Porém, os congregados diziam adorar aquilo. Os pequenos grupos lhes davam uma oportunidade de encontrar seus vizinhos. Por isso, ao voltar para casa após sua licença, Warren designou cada membro da Saddleback Church a um pequeno grupo que se reunia toda semana. Foi uma das decisões mais importantes que ele já tomou na vida, pois isso transformou a decisão de participar da igreja num hábito que extraía forças de pulsões e padrões sociais já existentes. Abre aspas, agora, quando as pessoas vêm a Saddleback e veem as multidões enormes nos fins de semana, elas acham que esse é o nosso sucesso, fecha aspas, Warren me disse. Abre aspas, mas essa é só a ponta do iceberg. 95% desta igreja é o que acontece durante a semana dentro desses pequenos grupos. A congregação e os pequenos grupos são como um golpe duplo. Você tem essa grande multidão para lhe lembrar por que você está fazendo isso afinal, e um pequeno grupo de amigos próximos para ajudar você a focar em como ser fiel. Juntos, eles funcionam como cola. Temos mais de 5.000 pequenos grupos agora. É a única coisa que faz com que uma igreja deste tamanho seja administrável. Se não fosse assim, eu ia morrer de trabalhar e 95% da congregação jamais receberia a atenção que veio buscar aqui. Fecha aspas. Sem se dar conta disso, Warren, em alguns aspectos, replicou a estrutura que impulsionou o boicote aos ônibus de Montgomery, embora tenha feito isso no sentido contrário. Aquele boicote começou entre pessoas que conheciam Rosa Parks e tornou-se um protesto de massa quando os laços fracos da comunidade compeliam a participação. Na Saddleback Church, a coisa funciona do jeito oposto. As pessoas são atraídas por um senso de comunidade e pelos laços fracos que uma congregação oferece. Então, uma vez que já estão dentro, são levadas para um pequeno grupo de vizinhos, uma placa de Petri, digamos, para cultivar laços íntimos, onde sua fé se torna um aspecto de sua experiência social e de sua vida diária. Criar pequenos grupos, no entanto, não é suficiente. Quando Warren perguntava às pessoas o que elas discutiam nas salas de estar da casa das outras, descobria que falavam sobre a Bíblia e rezavam juntas durante 10 minutos, e depois passavam o resto do tempo discutindo filhos ou fofocando. O objetivo de Warren, no entanto, não era apenas ajudar as pessoas a fazer novos amigos. Era construir uma comunidade de fiéis, incentivar pessoas a aceitar as lições de Cristo e fazer da fé o foco de suas vidas.
Seus pequenos grupos tinham criado laços estreitos, mas sem liderança não eram muito mais que um círculo de pessoas tomando café. Não estavam satisfazendo suas expectativas religiosas. Warren pensou outra vez em McGavran, o autor. A filosofia de McGavran dizia que se você ensina as pessoas a viverem com hábitos cristãos, elas vão agir como cristãos, sem precisar de orientação e supervisão constantes. Warren não podia liderar pessoalmente cada um dos pequenos grupos, não podia estar ali para garantir que a conversa fosse centrada em Cristo e não nos programas mais recentes de TV. Porém, imaginou que, se desse novos hábitos às pessoas, não precisaria fazer isso. Quando as pessoas se reunissem, seus instintos seriam discutir a Bíblia, rezar juntas, dar corpo à sua fé. Por isso, Warren criou uma série de currículos usados em aulas na igreja e em discussões em pequenos grupos, que eram explicitamente projetados para ensinar novos hábitos aos paroquianos. Abre aspas, se você quer ter um caráter parecido com o de Cristo, então basta desenvolver os hábitos que Cristo tinha. Fecha aspas, afirma o manual de um dos cursos de Saddleback. Abre aspas, todos nós somos simplesmente um aglomerado de hábitos. Abre parênteses, reticências, fecha parênteses. Nossa meta é ajudar você a substituir alguns hábitos ruins por alguns bons hábitos que vão lhe ajudar a crescer na semelhança com Cristo. Fecha aspas. Pede-se que todo membro da Saddleback Church assine um, abre aspas, cartão de pacto de maturidade, fecha aspas, prometendo aderir a 3 hábitos. Ter um tempo de silêncio todo dia para refletir e rezar, pagar um dízimo de 10% de sua renda e participar de um pequeno grupo. Dar novos hábitos a todo mundo tornou-se um foco da igreja. Uma vez que fazemos isso, a responsabilidade pelo crescimento espiritual não está mais comigo, está com você. Nós lhe demos uma receita. Fecha aspas, Warren me disse. Abre aspas, não temos que guiar você porque você está guiando a si mesmo. Esses hábitos se tornam uma nova identidade própria e nesse ponto só precisamos apoiar você e não atrapalhar seu avanço. Fecha aspas. A descoberta de Warren foi que ele podia expandir sua igreja do mesmo modo que Martin Luther King fez o boicote crescer, apoiando-se na combinação de laços fortes e fracos. Transformar sua igreja num movimento, no entanto, dimensioná-la de modo a acolher 20 mil paroquianos e milhares de outros pastores, exigia algo mais, algo que a tornasse auto-perpetuante. Warren precisava ensinar às pessoas hábitos que as levassem a viver com fé, não por causa de seus laços, mas porque isso é quem elas são. Este é o terceiro aspecto de como os hábitos sociais impelem movimentos. Para que uma ideia cresça para além de uma comunidade, ela deve ser autopropulsora. E o jeito mais garantido de atingir isso é dar às pessoas novos hábitos que as ajudem a descobrir sozinhas aonde ir. Conforme o boicote aos ônibus expandiu-se de uns poucos dias para uma semana, depois um mês e depois 2 meses, o compromisso da comunidade negra de Montgomery começou a minguar. O comissário de polícia, citando um decreto que exigia que os táxis cobrassem uma tarifa mínima, ameaçou prender os taxistas que levassem negros para o trabalho com desconto. Os líderes do boicote reagiram alistando 200 voluntários para participar de um esquema de caronas. A polícia começou a aplicar multas e assediar pessoas nos pontos de encontro das caronas. Os motoristas começaram a desistir. Abre aspas, foi ficando cada vez mais difícil pegar uma carona. Fecha aspas, King escreveu depois. Abre aspas, as reclamações começaram a aumentar. Desde manhã cedo até tarde da noite, meu telefone tocava e minha campainha raramente ficava em silêncio. Comecei a ter dúvidas sobre a capacidade da comunidade negra de continuar a luta. Fecha aspas. Uma noite, enquanto King estava pregando em sua igreja, um usher chegou correndo com uma mensagem urgente. Nota de rodapé. Usher. Nas igrejas protestantes,
espécie de, abre aspas, assistente, fecha aspas, do pastor, responsável por receber e acomodar os congregados durante o culto, abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses, fim da nota. Uma bomba explodira na casa de King enquanto a mulher e a filha pequena estavam dentro. King correu para casa e foi recebido por uma multidão de várias centenas de negros, assim como o prefeito e o chefe de polícia. Sua família não tinha se machucado, porém as janelas da frente da casa estavam estilhaçadas e havia uma cratera na sua varanda. Se alguém estivesse nos cômodos da frente quando a bomba explodiu, essa pessoa poderia ter morrido. Enquanto King avaliava os estragos, cada vez mais negros chegaram. Os policiais começaram a mandar a multidão se dispersar. Alguém empurrou um policial. Uma garrafa voou pelo ar. Um dos policiais brandiu um cacetete. O chefe de polícia, que meses antes declarara publicamente seu apoio ao Conselho dos Cidadãos Brancos, uma organização racista, puxou King de lado e pediu que ele fizesse alguma coisa, qualquer coisa, para impedir que eclodisse um tumulto. King andou até a varanda. Abre aspas. Não façam nada por pânico. Fecha aspas, ele gritou para a multidão. Abre aspas. Não saquem suas armas. Aquele que vive pela espada irá perecer pela espada. Fecha aspas. A multidão acalmou-se. Abre aspas. Devemos amar nossos irmãos brancos a despeito do que eles façam conosco. Fecha aspas, disse King. Abre aspas. Devemos fazer com que eles saibam que nós os amamos. Jesus ainda brada em palavras que ecoam através dos séculos. Abre aspas. Amai vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos tratam com desprezo. Fecha aspas. Fecha aspas. Era a mensagem de não violência que King vinha pregando cada vez mais havia semanas. Seu tema, baseado nas palavras de sermões de Gandhi e de Jesus, era em vários aspectos um argumento que os fiéis não tinham ouvido naquele contexto antes. Uma invocação ao ativismo pacífico, ao amor triunfante e ao perdão de seus agressores. E uma promessa de que aquilo traria vitória. Durante anos, o movimento pelos direitos civis vinha se mantendo vivo, apoiando-se em termos que remetiam a batalhas e conflitos. Havia contendas e reveses, vitórias e derrotas que exigiam que todos renovassem seu compromisso com a luta. King deu às pessoas uma nova lente. Aquilo não era uma guerra, ele disse, aquilo era um abraço. E o que foi igualmente importante, King lançou uma luz nova e diferente sobre o boicote. A questão não era apenas a igualdade nos ônibus, disse King. Aquilo era parte do plano de Deus. O mesmo destino que tinha dado fim ao colonialismo britânico na Índia e à escravidão nos Estados Unidos, e que levara Cristo a morrer na cruz para expurgar nossos pecados. Era o mais novo estágio no movimento que tivera início séculos antes, e como tal, exigia novas reações, estratégias e comportamentos diferentes. E era preciso que os participantes dessem a outra face. As pessoas podiam demonstrar sua lealdade adotando os novos hábitos sobre os quais King estava evangelizando. Abre aspas. Precisamos retribuir o ódio com amor. Fecha aspas. King disse à multidão na noite do atentado. Abre aspas. Se eu for detido, nosso trabalho não vai se deter, pois o que estamos fazendo é certo. O que estamos fazendo é justo e Deus está conosco. Fecha aspas. Quando King terminou de falar, a multidão andou de volta em silêncio para casa. Abre aspas. Se não fosse aquele pastor preto, fecha aspas, disse um policial branco depois. Abre aspas. Estaríamos todos mortos. Fecha aspas. Na semana seguinte, mais de 20 novos motoristas se inscreveram no esquema de caronas. Os telefonemas para a casa de King diminuíram. As pessoas começaram a se organizar sozinhas, assumindo a liderança do boicote, tocando o movimento.
Quando mais bombas explodiram nos gramados de outros organizadores do boicote, o mesmo padrão se repetiu. Os negros de Montgomery apareciam em massa, testemunhavam sem violência nem confronto e depois voltavam para casa. Não era apenas em resposta à violência que essa unidade autodirigida se tornava visível. As igrejas começaram a sediar assembleias toda semana, às vezes toda noite. Abre aspas. Elas eram mais ou menos como o discurso do Dr. King depois do atentado com a bomba. Pegavam ensinamentos cristãos e os tornavam políticos. Fecha aspas. Taylor Brandt me disse. Abre aspas. Um movimento é uma saga. Para que ele funcione, a identidade de todo mundo tem que mudar. As pessoas de Montgomery tinham que aprender um novo jeito de agir. Faixa 7. 9. A neurologia do livre-arbítrio. Somos responsáveis pelos nossos hábitos? 1. Na manhã em que os problemas começaram, anos antes de ela sequer se dar conta de que tinha problemas, Angie Bachman estava sentada em casa olhando para a televisão, tão entediada que pensava seriamente em reorganizar a gaveta de talheres. Sua filha mais nova entrara no jardim de infância umas poucas semanas antes e suas duas filhas mais velhas estavam no ensino médio, com a vida repleta de amigos, atividades e fofocas que a mãe não tinha como entender. Seu marido, um agrimensor, muitas vezes saía para trabalhar às 8 e não voltava antes das 6. A casa estava vazia a não ser por Beckman. Era a primeira vez em quase 2 décadas desde que ela se casara aos 19 anos e engravidara aos 20, e seus dias foram tomados pela necessidade de preparar almoço para as meninas, levarem à escola, brincar com elas de princesa e operar um serviço de transporte familiar, que ela se sentia genuinamente sozinha. No colegial, seus amigos diziam que devia virar modelo. Ela era tão bonita assim. Mas, quando ela largou os estudos e casou-se com um guitarrista que acabou arranjando um emprego de verdade, contentou-se em apenas ser mãe. Agora, eram 10h30, suas 3 filhas estavam fora e Beckman recorrera, de novo, ao recurso de colar um papel em cima do relógio da cozinha para se impedir de olhar para ele a cada 3 minutos. Ela não tinha ideia do que fazer depois disso. Naquele dia, fez um pacto consigo mesma. Se conseguisse aguentar até meio-dia sem enlouquecer nem comer o bolo que estava na geladeira, ela sairia de casa e faria algo divertido. Passou os 90 minutos seguintes tentando decidir exatamente o que isso seria. Quando o relógio marcou 12 em ponto, ela passou a maquiagem, pôs um vestido bonito, pegou o carro e foi até um cassino flutuante a cerca de 20 minutos de sua casa. Mesmo ao meio-dia, numa quinta-feira, o cassino estava cheio de pessoas fazendo coisas que não eram assistir novela e dobrar a roupa limpa. Havia uma banda tocando perto da entrada. Uma mulher estava distribuindo drinks grátis. Beckman comeu camarão de um buffet. Toda aquela experiência parecia uma excentricidade, como se ela estivesse cabulando aula. Ela andou até uma mesa de blackjack, onde um carteador pacientemente explicou as regras. Quando seus $40 de fichas acabaram, ela olhou para o relógio e viu que 2 horas haviam passado voando, e ela precisava correr para casa para buscar sua filha mais nova. Naquela noite, no jantar, pela primeira vez em um mês, ela tinha algum assunto para conversar além de adivinhar os preços dos produtos antes dos participantes no programa The Price is Right. O pai de Andy Beckman era um caminhoneiro que refizera sua vida na meia-idade e tornara-se um compositor semifamoso. Seu irmão virara compositor também e ganhara prêmios. Beckman, por outro lado, era muitas vezes apresentada por seus pais como, abre aspas, aquela que virou mãe, fecha aspas. Abre aspas, eu sempre me senti a pessoa sem talento da família, fecha aspas, ela me disse. Abre aspas, acho que sou inteligente e sei que fui uma boa mãe,
mas não havia muita coisa que eu pudesse apontar e dizer, é por isso que eu sou especial, fecha aspas. Depois dessa primeira ida ao cassino flutuante, Beckman começou a frequentá-lo uma vez por semana, nas tardes de sexta-feira. Era uma recompensa por ter suportado dias vazios, mantendo a casa limpa, mantendo sua própria sanidade. Ela sabia que jogar a dinheiro podia gerar problemas, por isso estabeleceu regras rígidas para si mesma. Não mais que 1 hora na mesa de blackjack para cada ida ao cassino, e ela só apostava o que tinha na carteira. Abre aspas. Eu considerava aquilo uma espécie de emprego, fecha aspas, ela me disse. Abre aspas. Nunca saía de casa antes do meio-dia e sempre voltava a tempo de buscar minha filha. Eu era muito disciplinada, fecha aspas. E ela ficou boa. No começo, mal conseguia fazer com que o dinheiro durasse 1 hora. Após 6 meses, no entanto, tinha aprendido tantos truques que modificou suas regras para que permitissem turnos de 2 ou 3 horas e ainda tinha dinheiro no bolso quando ia embora do cassino. Certa tarde, ela sentou-se à mesa de blackjack com $80 na bolsa e saiu com 530, o bastante para comprar comida, pagar a conta de telefone e guardar um pouco para o fundo de emergências. Àquela altura, a empresa proprietária do cassino, Arras Entertainment, estava lhe enviando cupons para buffets grátis. Ela levava a família para jantar nas noites de sábado. O estado onde Beckman estava jogando, o Iowa, legalizara os jogos de apostas havia apenas alguns anos. Antes de 1989, os legisladores do estado receavam que as tentações das cartas e dados talvez fossem difíceis de resistir para alguns cidadãos. Era um receio tão antigo quanto o próprio país. O jogo de azar é, abre aspas, filho da avareza, irmão da iniquidade e pai da perversidade, fecha aspas. Escreveu George Washington em 1783. Abre aspas. Este é um vício que gera todos os males possíveis. Abre parênteses, reticências, fecha parênteses. Resumindo, poucos ganham com essa prática abominável enquanto milhares são prejudicados. Fecha aspas. Proteger as pessoas de seus maus hábitos, na verdade, definir quais hábitos devem ser considerados, abre aspas, maus, fecha aspas, para começo de conversa, é uma prerrogativa que os legisladores sempre tomaram avidamente para si. Prostituição, jogos de azar, venda de bebidas alcoólicas no dia de repouso, pornografia, empréstimos usurários, relações sexuais fora do casamento, abre parênteses, ou se seus gostos forem incomuns dentro do casamento, fecha parênteses, são todos hábitos que diversas legislaturas já regularam, proibiram ou tentaram desincentivar com leis rígidas, abre parênteses, e muitas vezes ineficazes, fecha parênteses. Quando o Iowa legalizou os cassinos, os legisladores estavam receosos a ponto de restringir a atividade aos barcos fluviais e determinar que ninguém podia arriscar mais de $5 por aposta, com uma perda máxima de $200 por pessoa por visita. Dentro de uns poucos anos, no entanto, depois que alguns dos cassinos do estado mudaram-se para o Mississippi, onde não havia limites para as apostas, a Assembleia Legislativa do Iowa revogou essas restrições. Em 2010, os cofres do estado incharam com mais de $269 milhões de impostos sobre jogos de azar. Em 2000, os pais de Andy Beckman, ambos fumantes de longa data, começaram a revelar indícios de doenças pulmonares. Ela passou a ir de avião ao Tennessee para visitá-los a cada 2 semanas, comprando mantimentos e ajudando a preparar o jantar. Quando voltava para encontrar o marido e as filhas em casa, esses períodos agora pareciam ainda mais solitários. Às vezes, a casa ficava vazia o dia inteiro. Era como se, na ausência dela, seus amigos tivessem se esquecido de convidá-la para fazer coisas e sua família tivesse aprendido a se virar sozinha.
Beckman estava preocupada com os pais, chateada porque o marido parecia mais interessado no seu trabalho do que nas ansiedades dela, e ressentida com as filhas, que não percebiam que ela precisava delas agora, depois de todos os sacrifícios que fizera quando eram pequenas. Mas sempre que ela chegava ao cassino, essas tensões evaporavam. Ela começou a ir 2 vezes por semana quando não estava visitando os pais, e depois toda segunda, quarta e sexta. Ela ainda tinha regras, mas agora jogava havia anos e conhecia os axiomas que regem a vida dos jogadores sérios. Nunca apostava menos de $25 por mão e sempre jogava 2 mãos ao mesmo tempo. Abre aspas, você tem mais chances numa mesa com limite maior do que numa com limite menor. Fecha aspas, ela me disse. Abre aspas, você precisa ser capaz de atravessar os trechos difíceis até que sua sorte mude. Eu já vi pessoas entrarem com $150 e ganharem 10 mil. Sabia que podia fazer isso se seguisse minhas regras. Eu estava no controle. Fecha aspas. Nota de rodapé. Pode parecer irracional uma pessoa acreditar que pode vencer a banca num cassino. No entanto, como os jogadores habituais sabem, é possível vencer de forma consistente, principalmente em jogos como Blackjack. Don Johnson, de Ben Salem, Pensilvânia, por exemplo, alegou ter ganhado $15,1 milhões no Blackjack ao longo de um período de 6 meses a partir de 2010. A banca sempre ganha na soma total, pois muitos jogadores apostam de um modo que não maximiza suas chances e a maioria das pessoas não tem dinheiro suficiente para continuar apostando e recuperar o prejuízo. No entanto, um jogador pode vencer consistentemente ao longo do tempo se tiver memorizado as fórmulas e estatísticas complexas que orientam como cada mão deve ser jogada. A maioria dos jogadores, porém, não possui disciplina ou habilidade matemática suficiente para vencer a banca. Fim da nota. Àquela altura, ela não tinha que pensar se ia pedir outra carta ou dobrar a aposta. Agia automaticamente, assim como Eugene Pauli, o amnésico, acabara aprendendo a sempre escolher o retângulo de cartolina certo. Um dia, em 2000, Beckman saiu do cassino com $6 mil, o bastante para pagar 2 meses de aluguel e todas as contas de cartão de crédito que estavam se acumulando na porta de sua casa. Em outra ocasião, foi embora com $2 mil. Às vezes ela perdia, mas aquilo era parte do jogo. Um jogador esperto sabia que é preciso descer para subir. Por fim, a Harris acabou lhe oferecendo uma linha de crédito para que ela não precisasse carregar tanto dinheiro vivo. Outros jogadores a procuravam e sentavam à sua mesa porque ela sabia o que estava fazendo. No buffet, os funcionários a deixavam passar na frente da fila. Abre aspas, eu sei jogar. Fecha aspas, ela me disse, abre aspas, sei que isso parece a fala de alguém que tem um problema e não admite. Mas o único erro que eu cometia era não parar. Não havia nada de errado no jeito como eu jogava. Fecha aspas. As regras de Beckman tornaram-se mais flexíveis aos poucos conforme aumentava o porte de seus ganhos e perdas. Houve um dia em que ela perdeu $800 em 1 hora, depois ganhou 1.200 em 40 minutos. Então sua sorte mudou de novo e ela foi embora com $4 mil de prejuízo. Em outra ocasião, perdeu $3.500 de manhã, ganhou 5 mil antes de 1 da tarde e perdeu mais 3 mil ao longo da tarde. O cassino mantinha registros do quanto ela devia e do quanto ganhara. Ela própria parara de controlar isso. Então, certo mês, ela não tinha dinheiro suficiente no banco para pagar a conta de eletricidade. Ela pediu um pequeno empréstimo aos pais e depois outro. Pegou 2 mil emprestados num mês, 2.500 no mês seguinte. Não era nada demais, eles tinham o dinheiro.
Beckman nunca teve problemas com bebida, drogas ou comida em excesso. Era uma mãe normal, com os mesmos altos e baixos que todo mundo. Por isso, a compulsão pelo jogo que ela sentia, a atração insistente que a deixava distraída ou irritadiça nos dias em que não ia ao cassino, o modo como ela se via pensando naquilo o tempo todo, a adrenalina que sentia quando estava ganhando, a pegou completamente desprevenida. Era uma sensação nova, tão inesperada que ela mal percebeu ser um problema enquanto aquilo não se apoderou completamente da sua vida. Pensando em retrospecto, parecia que não houvera uma linha divisória. Um dia era divertido e no dia seguinte era incontrolável. Em 2001, ela estava indo ao cassino todos os dias. Ia sempre que brigava com o marido ou sentia que suas filhas não lhe... Não havia problema algum, respondeu a empresa. As passagens aéreas e a hospedagem de todos eram grátis. No show, ela sentou na primeira fila. A Harrah's lhe deu 10 mil para jogar como oferta da casa. As ofertas continuaram vindo. Toda semana, outro cassino telefonava, perguntando se ela queria uma limusine, ingressos para shows, passagens de avião. Beckman resistiu no início, mas por fim começou a dizer sim toda vez que chegava um convite. Quando uma amiga da família mencionou que queria se casar em Las Vegas, Beckman deu um telefonema e no fim de semana seguinte eles estavam no Palazzo. Abre aspas. Há pessoas que nem sequer sabem que esse hotel existe. Fecha aspas, ela me disse. Abre aspas. Eu telefonei e perguntei, e o atendente disse que o hotel é exclusivo demais para passar informações por telefone. O quarto era algo saído de um filme. Tinha 6 camas, um mezanino e uma banheira aquecida particular para cada quarto. Eu tinha um mordomo. Fecha aspas. Quando ela chegava aos cassinos, seus hábitos de jogo assumiam o controle assim que entrava. Ela muitas vezes jogava durante horas seguidas. Primeiro começava com apostas pequenas usando só o dinheiro do cassino. Depois as quantias ficavam maiores e ela reabastecia suas fichas com saques do caixa automático. Não lhe parecia que havia um problema. No fim, estava jogando 200 a 300 dólares por mão, 2 mãos por vez, às vezes durante 12 horas sem parar. Certa noite, ganhou 60 mil dólares. 2 vezes ela saiu com 40 mil dólares de lucro. Uma vez foi a Las Vegas com 100 mil dólares na bolsa e voltou para casa sem nada. Aquilo não mudava realmente seu estilo de vida. Sua conta bancária ainda era tão grande que ela nunca precisava pensar em dinheiro. Afinal, era para isso que seus pais haviam lhe deixado a herança, para que ela pudesse desfrutar. Ela tentou ir mais devagar, porém os apelos dos cassinos tornaram-se mais insistentes. Abre aspas. Um gerente me falou que seria demitido se eu não aparecesse naquele fim de semana. Fecha aspas, ela disse. Abre aspas. Eles diziam, abre aspas, nós mandamos você para esse show e lhe demos esse quarto bom, e você não tem jogado muito ultimamente. Fecha aspas. Bom, eles de fato faziam essas coisas legais para mim. Fecha aspas. Em 2005, o avô de seu marido morreu e a família voltou à sua antiga cidade natal para comparecer ao velório. Ela foi ao cassino na noite anterior à cerimônia para limpar a mente e se preparar psicologicamente para toda a atividade do dia seguinte. No decorrer de 12 horas, ela perdeu 250 mil dólares. Naquele momento, era quase como se sua mente não registrasse a escala do prejuízo. Quando ela pensava naquilo depois, 1/4 de $1 milhão evaporado. Não parecia real. Ela já mentira para si mesma a respeito de tanta coisa. De que seu casamento era feliz, enquanto ela e o marido às vezes passavam dias sem conversar de verdade. De que seus amigos eram próximos, enquanto ela sabia que eles apareciam para viagens a Las Vegas e sumiam quando a viagem terminava. De que ela era uma boa mãe, enquanto via suas filhas cometendo os mesmos erros que cometera, engravidando cedo demais. De que seus pais teriam ficado contentes de ver seu dinheiro ser jogado no lixo daquele jeito. Parecia que havia apenas 2 escolhas:
continuar mentindo para si mesma ou admitir que desonrara tudo o que sua mãe e seu pai tinham trabalhado tão duro para conquistar. $250.000. Ela não contou para o marido. Abre aspas. Eu me concentrava em alguma coisa nova sempre que aquela noite surgia na minha mente. Fecha aspas, disse. No entanto, as perdas logo ficaram grandes demais para serem ignoradas. Em algumas noites, depois que seu marido adormecia, Beckman saía da cama, sentava-se à mesa da cozinha e fazia contas, tentando entender quanto dinheiro ela tinha perdido. A depressão que começara depois da morte de seus pais parecia estar ficando mais profunda. Ela sentia-se muito cansada o tempo todo. E a raras continuava telefonando. Abre aspas. Este desespero começa quando você se dá conta do quanto perdeu e então sente que não pode parar porque precisa recuperar o dinheiro. Fecha aspas, ela disse. Abre aspas. Às vezes eu começava a me sentir agitada, como se não conseguisse pensar direito, e sabia que se fingisse que ia talvez fazer outra viagem em breve, isso me acalmaria. Então eles ligavam e eu dizia que sim, pois era tão fácil ceder. Eu realmente acreditava que podia recuperar o dinheiro. Já tinha recuperado antes. Se não fosse possível vencer, o jogo não seria permitido por lei, certo? Fecha aspas. Em 2010, um neurocientista cognitivo chamado Reza Habib pediu que 22 pessoas deitassem dentro de uma câmara de ressonância magnética e observassem um caça-níqueis girando. Metade dos participantes era de, abre aspas, jogadores patológicos, fecha aspas, pessoas que tinham mentido para a família sobre seu vício no jogo, que tinham faltado ao trabalho para jogar ou passado cheque sem fundo para um cassino, enquanto a outra metade era de pessoas que jogavam socialmente, mas não demonstravam nenhum comportamento problemático. Todos foram deitados de costas dentro de um tubo estreito e receberam a instrução de observar rodas com o número 7, maçãs e barras de ouro girarem numa tela de vídeo. O caça-níqueis estava programado para gerar 3 resultados: uma combinação vitoriosa, uma perdedora e uma, abre aspas, quase vitória, fecha aspas, em que as figuras quase combinavam, mas no último segundo deixavam de se alinhar. Nenhum dos participantes ganhava nem perdia dinheiro algum. Só o que eles tinham que fazer era observar a tela enquanto o equipamento de ressonância magnética registrava sua atividade neurológica. Abre aspas. Estávamos especialmente interessados em investigar os sistemas cerebrais envolvidos nos hábitos e vícios. Fecha aspas, Habib me disse. Abre aspas. O que descobrimos foi que, neurologicamente falando, os jogadores patológicos ficavam mais entusiasmados com a vitória. Quando os símbolos se alinhavam, mesmo que eles não chegassem a ganhar nenhum dinheiro de verdade, as áreas em seu cérebro relacionadas à emoção e recompensa eram muito mais ativas do que em jogadores não patológicos. Mas o realmente interessante foram as quase vitórias. Para os jogadores patológicos, perder por pouco era um resultado parecido com uma vitória. Seu cérebro reagia quase do mesmo jeito. Mas para um jogador não patológico, uma quase vitória parecia uma derrota. Pessoas sem problemas com jogos eram mais capazes de reconhecer que perder por pouco continua querendo dizer que você perdeu. Fecha aspas. Os dois grupos viam exatamente o mesmo acontecimento, mas de uma perspectiva neurológica, eles o viam de jeitos diferentes. Pessoas com problemas com jogo obtinham uma dose de prazer mental com as quase vitórias, o que, segundo a hipótese de Habib, é provavelmente o motivo de elas jogarem por muito mais tempo do que as outras pessoas, porque a quase vitória deflagra esses hábitos que os instigam a fazer outra aposta. Os jogadores não compulsivos, ao ver uma quase vitória, recebiam uma dose de apreensão que deflagrava um hábito diferente, aquele que diz, eu deveria parar antes que fique pior. Não está claro se os cérebros dos jogadores compulsivos são diferentes porque eles nasceram assim, ou se a exposição prolongada a caça-níqueis
pôquer online e cassinos pode alterar o funcionamento do cérebro. O que está claro é que diferenças neurológicas reais influenciam o modo como os jogadores patológicos processam informações, o que ajuda a explicar por que Eng Beckman perdia o controle toda vez que entrava num cassino. As empresas de jogos estão muito cientes dessa tendência, é claro, e é por isso que, nas últimas décadas, os caça-níqueis têm sido reprogramados para gerar uma quantidade mais constante de quase vitórias. Nota de rodapé. No final dos anos 1990, um dos maiores fabricantes de caça-níqueis contratou um antigo executivo do ramo dos videogames para ajudar a projetar novas máquinas. A inovação desse executivo foi programar as máquinas para gerar mais combinações quase vitoriosas. Agora, quase todo caça-níqueis contém diversas sofisticações, como rodadas de bônus e sons que tocam quando os símbolos quase se alinham, assim como pequenas recompensas que fazem os jogadores sentirem que estão ganhando, quando, na verdade, estão gastando mais dinheiro do que recebem de volta. Abre aspas. Nenhum outro jogo de aposta manipula a mente humana de forma tão bela quanto essas máquinas. Fecha aspas. Um pesquisador de distúrbios compulsivos da Faculdade de Medicina da Universidade do Connecticut disse a um repórter do The New York Times em 2004. Fim da nota. Os jogadores que continuam apostando depois de quase vencer são aquilo que torna os cassinos pistas de corrida e loterias estaduais tão lucrativos. Abre aspas. Acrescentar uma quase vitória a uma loteria é como jogar gasolina numa fogueira. Fecha aspas. Disse um consultor da loteria estadual que falou comigo sob a condição de anonimato. Abre aspas. Quer saber por que as vendas dispararam? 1 em cada 2 bilhetes de raspadinha é programado para fazer você sentir que quase ganhou. Fecha aspas. As áreas do cérebro que a Bibi examinou em seu experimento, os gânglios basais e o tronco cerebral, são as mesmas regiões em que os hábitos residem, abre parênteses, e também em que os comportamentos relacionados a terrores noturnos começam, fecha parênteses. Na última década, conforme surgiram novas classes de medicamentos que afetam essa região, tais como remédios para o mal de Parkinson, aprendemos muita coisa sobre o quanto alguns hábitos podem ser sensíveis a estímulos externos. Ações judiciais coletivas nos Estados Unidos, na Austrália e no Canadá foram movidas contra fabricantes de medicamentos, alegando que os remédios levavam os pacientes a apostar, comer, comprar e se masturbar compulsivamente, afetando os circuitos envolvidos no loop do hábito. Em 2008, um júri federal do Minnesota concedeu 8,2 milhões de dólares a um paciente num processo contra uma empresa farmacêutica após o homem ter alegado que seu medicamento o fizera perder mais de 250 mil dólares em jogos de azar. Há centenas de casos similares pendentes. Abre aspas. Nesses casos, podemos seguramente dizer que os pacientes não têm controle sobre suas obsessões, pois podemos apontar uma droga que afeta sua neuroquímica. Fecha aspas, disse a Bibi. Abre aspas. Porém, quando examinamos os cérebros de jogadores obsessivos, a aparência é muito semelhante, tirando o fato de que eles não podem pôr a culpa no medicamento. Eles dizem aos pesquisadores que não querem jogar, mas não conseguem resistir ao anseio. Então, por que dizemos que esses jogadores estão no controle de suas ações e os pacientes de Parkinson não estão? Fecha aspas. Em 18 de março de 2006, Eng Beckman viajou de avião para um cassino a convite de Harrah's. Àquela altura, sua conta bancária estava quase zerada. Quando tentou calcular o quanto tinha perdido ao longo de sua vida inteira, chegou ao valor aproximado de 900 mil dólares. Ela dissera a Harrah's que estava praticamente sem dinheiro, mas o homem ao telefone lhe disse para ir assim mesmo. Disse que eles abririam uma linha de crédito para ela. Abre aspas. Era como se eu não pudesse dizer não, como se, sempre que eles balançavam a mínima tentação na minha frente, meu cérebro desligasse.
Eu sei que isso parece uma desculpa, mas eles sempre prometiam que seria diferente dessa vez, e eu sabia que, por mais que lutasse contra aquilo, no fim ia acabar cedendo. Fecha aspas. Ela levou consigo todo o dinheiro que lhe restava. Começou apostando $400 por mão, 2 mãos por vez. Dizia a si mesma que se conseguisse se erguer um pouquinho, apenas $100.000, ela podia parar e ter algo para dar às filhas. Seu marido jogou junto com ela por um tempo, mas à meia-noite foi dormir. Por volta das 2 da manhã, o dinheiro que ela trouxera tinha acabado. Um funcionário da Harrods lhe deu uma nota promissória para assinar. 6 vezes ela assinou para receber mais dinheiro, num total de $125.000. Por volta das 6 da manhã, ela teve uma maré de sorte e suas pilhas de fichas começaram a crescer. Um punhado de gente se reuniu. Ela fez uma conta rápida. Não era o suficiente para pagar as promissórias que assinara, mas se continuasse jogando com inteligência, sairia no lucro e depois pararia para sempre. Ela venceu 5 vezes seguidas. Só precisava ganhar mais $20.000 para zerar a dívida. Então, o carteador fez 21. Nota de rodapé. 21, o que no blackjack significa que ele venceu. Abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses, fim da nota. Depois fez 21 de novo. Umas poucas mãos depois, ele fez 21 uma terceira vez. Às 10 da manhã, todas as fichas de Beckman tinham acabado. Ela pediu mais crédito, mas o cassino recusou. Beckman saiu da mesa atordoada e andou até sua suíte. Era como se o chão estivesse tremendo. Ela caminhava com a mão na parede para ter onde se apoiar se caísse. Quando chegou ao quarto, seu marido estava esperando. Abre aspas. Acabou. Fecha aspas. Ela disse para ele. Abre aspas. Por que você não toma um banho e vai para a cama? Fecha aspas. Ele disse. Abre aspas. Está tudo bem. Não é a primeira vez que você perde. Fecha aspas. Abre aspas. Acabou tudo. Fecha aspas. Ela disse. Abre aspas. Como assim? Fecha aspas. Abre aspas. O dinheiro acabou. Fecha aspas. Ela disse. Abre aspas. O dinheiro todo. Fecha aspas. Abre aspas. Pelo menos ainda temos a casa. Fecha aspas. Ele disse. Ela não contou a ele que hipotecara a casa por uma linha de crédito alguns meses antes e perdera tudo no jogo. 4. Brian Thomas assassinou sua esposa. Eng Beckman desperdiçou sua herança. Há uma diferença em como a sociedade deveria atribuir responsabilidade? O advogado de Thomas argumentou que seu cliente não era culpado da morte da esposa, porque agira inconscientemente, automaticamente, porque sua reação fora deflagrada por acreditar que o intruso a estava atacando. Ele nunca escolheu matar, disse seu advogado, e portanto não deveria ser considerado responsável pela morte dela. Por essa mesma lógica, Beckman, como sabemos pela pesquisa de Reza Habib sobre o cérebro dos jogadores compulsivos, também foi movida por anseios poderosos. Ela talvez tenha feito uma escolha naquele primeiro dia em que se vestiu bem e decidiu passar a tarde num cassino, e quem sabe nas semanas ou meses seguintes. Porém, anos depois, quando estava perdendo $250.000 numa única noite, quando estava tão desesperada para enfrentar o impulso que se mudou para um estado onde o jogo era ilegal, ela não estava mais tomando decisões conscientes. Abre aspas. Historicamente, na neurociência, vem-se dizendo que pessoas com lesões cerebrais perdem parte de seu livre-arbítrio. Fecha aspas. Disse Habib, abre aspas, mas quando um jogador patológico vê um cassino, o caso parece muito semelhante. Parece que ele está agindo sem escolha, fecha aspas. O advogado de Thomas argumentou, de um modo que todos acreditaram, que seu cliente cometera um engano terrível e carregaria a culpa pelo resto da vida. No entanto, não está claro que Beckman sente quase a mesma coisa?
Abre aspas. Me sinto tão culpada, tão envergonhada pelo que fiz. Fecha aspas. Ela me disse. Abre aspas. Sinto que decepcionei todo mundo. Sei que jamais vou conseguir compensar isso, não importa o que eu faça. Fecha aspas. Dito isso, há uma distinção fundamental entre o caso de Thomas e o de Beckman. Thomas assassinou uma pessoa inocente. Cometeu o que sempre foi o mais grave dos crimes. Eng Beckman perdeu dinheiro. As únicas vítimas foram ela mesma, sua família e uma empresa de 27 bilhões de dólares que lhe emprestou 125 mil dólares. Thomas foi libertado pela sociedade. Beckman foi considerada responsável por seus atos. 10 meses depois que Beckman perdeu tudo, a Harras tentou receber o dinheiro do seu banco. As notas promissórias que ela assinou voltaram e por isso a Harras a processou, exigindo que Beckman pagasse suas dívidas com um adicional de 375 mil dólares de multa. Efetivamente, uma punição civil por ter cometido um crime. Ela os processou de volta, alegando que, ao estender seu crédito, as suítes grátis e a bebida, a Harras se aproveitara de alguém que eles sabiam que não tinha controle sobre seus hábitos. Seu caso percorreu todas as instâncias até a Suprema Corte Estadual. O advogado de Beckman, usando argumentos parecidos com os